falou, eu não posso, tô doente. Ele tá de terno, assim, gente, eu já falei pra vocês. Aí ele vê a gente, ele não... câncer! Eu tô com câncer. Ele é tipo um mega empresário, cara. Porra, barriga, ia ser muito bom. Olha aí! Olha aí! Aqui a gente já chega assim. Chega chegando. No REC. Falta 10 minutos pra acabar, a gente já fez todo o papo já. E aí, tudo bem? Bom. Seja bem-vinda. Então vai, tudo bem? Tudo bem. Senta E aqui, aí? fica à vontade. Fica à vontade. Estamos assim, na sala de casa, né? Essa é a ideia. Pinha. Barros até 10 minutos atrás tava ouvindo o fone. A gente não sabia nem que Mentira, você isso tava aqui ouvindo. era outra coisa. Gente, Ô, quem que deixou esse fone aqui, rapaz? Sei. O Parece. estúdio tem uma cara de casa mesmo, assim. Bem, Não é? mas é. É. A avó do Barros nasceu aqui. Mentira. Bom, e é nessa piada festiva e gostosa familiar que a gente começa mais um episódio do nosso Embrulha Sem Roteiro. Estamos diretamente aqui dos estúdios da Clap Me, onde você que tem vontade de ter o seu projeto aí, um videocast, um podcast, gravar uns vídeos institucionais, você pode vir aqui. Eles têm toda a, como é que a gente pode dizer? A infraestrutura para te proporcionar um material com uma qualidade maravilhosa. É tá bom? isso aí. E estamos em todas as redes sociais que vocês estão vendo, estão aparecendo aqui, apareceu em algum momento. E a gente já aproveita, porque aqui é um festival de propaganda. Vai fazer propaganda do nosso canal de sketches, porque aqui é o Embrulha Sem Exatamente. Roteiro, mas a gente tem o Embrulha pra Viagem, canal com mais de 1 milhão de seguidores, que está aí bombando de sketches fracas, sem graça, Não. e com aquele humor tosco que a gente faz. Quer assistir um negócio que você fala assim, puta, por que existe isso? Vai conhecer o nosso canal. Tá em todas as redes também. Agora, você quer coisa pior ainda, vai assistir o nosso show, porque a gente faz tudo isso ao vivo, sem ter corte. Então, velho, aí, meu irmão, Embrulha ao vivo. Cara, todas as terças, a partir do 1º de abril, Teatro Santo Agostinho. Não é isso não, É Will? isso. E você que não é de São Paulo, dá uma olhada lá no nosso Instagram ou no nosso YouTube, porque a nossa agenda tá lá disponível pra vocês. A gente tá viajando aí o Brasil, estamos focando agora um pouco aí no interior de São Paulo, mas já tem viagem em BH e tem outras viagens aí pra outros Sim, estados vamos que a pro gente Nordeste tá em breve, negociação. estamos arrumando. Cara, e se você aí tá com a sua casa, meu... Só um minuto antes de você Você quer falar. falar? Ô, Nossa, mano, a gente não falou cara, sobre o nosso você vê? almoço maravilhoso. É, meu, vai lá. Que é ele, sushi em casa. Você que gosta de comer um japonês fresquinho, com uma qualidade assim confiável, sushi em casa. A gente sempre fala, cara, delivery de japonês não é fácil de chegar com qualidade. O sushi em casa consegue isso, ó, maravilhosamente bem. Valeu? É demais. Valeu, sushi em casa, velho. Falando em casa aí, ó, né? Se você tá aí na sala da tua casa e tem a noção que essa sala de casa tá igualzinha da casa do vizinho, que é da casa do outro, que é da casa do outro, você fala assim, mano, o que eu vou fazer pra minha casa? Aí você chama a Madu Magalhães, cara, que ela transforma tudo. Quer dizer, se você não precisar chamar, você pode ir no YouTube, pode ir no Instagram. Cara, fantástico, criativo. Ela, meu, sério mesmo, parabéns. Ela pega de um objeto, faz uma puta obra de arte, ela transforma a tua casa, é fenomenal. Muito Bem-vinda, obrigado. né, querida? Obrigada. Bem-vinda. Muito feliz de estar aqui, muito gostosa a sala de vocês aqui. E é isso, né? Eu amo falar sobre esse assunto da casa da gente, de transformar, porque eu acho que às vezes as pessoas se sentem muito reféns de tanto de dinheiro quanto de talento, de várias coisas, né? Pra ter uma casa confortável. Eu acho que o meu conteúdo é muito sobre isso, sobre mostrar que não, que a gente pode fazer, transformar as coisas e principalmente retirar a ideia de lixo da mente, que eu acho que isso é a coisa mais importante. Exatamente. E tem uma coisa que eu acho que é muito legal ali acompanhando o seu trabalho, vendo tudo, porque assim, quando a gente, né, você tem a ideia, fala assim, puta, eu quero mudar minha casa, você fala, velho, puta, mas vou gastar pra caramba, vou ter que chamar uma decoradora, vou ter que não sei o que, meu, aí você entra no site dela, no Insta dela, você fala, velho, dá pra você fazer de um jeito mais barato, né, cara? E eu sempre costumo dizer assim, que normalmente as pessoas elas ficam muito tempo reclamando que elas não estão vivendo no ambiente que elas querem. E aí se você pegar, sei lá, você tá há 2 anos reclamando. Se você tivesse feito uma coisa por mês, sabe, uma ação por mês, tivesse transformado aquela mesa, aquela coisinha, aquele negocinho, como que estaria a sua casa hoje, sabe? Então eu gosto de quebrar em processos e falar que se você fizer um passinho de cada vez e se relacionando com essa casa, né, porque muitas vezes a gente nem se relaciona com as coisas que a gente tem, a gente só compra coisas fabricadas e daqui a pouco a gente tá se sentindo sozinho dentro de casa, porque a gente nem se relaciona com esse ambiente, né? Exato. Então eu gosto muito dessa construção da casa aos poucos e eu pego muita coisa de caçamba, então coisas desenganadas, que todo mundo fala assim, não, isso aqui não tem jeito, não, isso aqui não tem jeito.
E aí transformar isso numa coisa bela, eu acho que é um processo interno, assim, bem potente, sabe? E a gente com as nossas emoções também no meio desse caminho, né? De pegar, se ver como capaz de fazer alguma coisa, enfim. E eu acho que tem uma coisa muito legal, que é um talento que eu adoro casa, eu adoro minha casa, mas eu não tenho esse talento e fico buscando isso, que eu acho que é a personalidade, né? Porque hoje tem essas padronizações de arquitetura, quando você vai ver numa casa, vira tudo como é que chama aquilo? Clínica de diagnóstico. Ou até aquela, como chama isso quando você vai montar, quando tá subindo o prédio? Tem casas que você que tem Aquela casa modelo, né? Aquela casa modelo que você vai, o apartamento que você vai entrar, o decorado, o tal do decorado de construtora. Que é lindo, mas você vai você viu todos iguais. Exato. E essa ideia de planta, de arrumar uma mesa antiga que era da sua avó, eu pago um pau pra quem sabe fazer isso, porque eu acho que traz um lugar Uma autenticidade, né? a casa fica com a tua cara, né? E acho que isso tem muito no teu trabalho, pelo menos o que eu acompanhei ali, e eu acho isso admirável, e isso eu acho que é um talento que talvez você consiga passar para as pessoas através da internet, ou para elas fazerem, ou para alguém que faça para elas, eu não sei bem como funciona isso, né? Eu acho que assim, eu costumo dizer que todo mundo é criativo e eu acho que todo mundo consegue fazer, só que a gente tem muitos nãos na nossa cabeça, né? Muito medo de errar, muito querer fazer a coisa certa de uma vez só, então eu quero ter a ideia, seguir no fim, fazer e pronto, porque muitas vezes a gente encara esse processo do do it yourself como uma coisa tipo, vou lá pintar a mesa, como se fosse uma coisa chata, então se você errar no meio do caminho vai ser um porre, porque o seu objetivo era fazer a mesa bonita. Mas se você coloca isso como um processo de ficar longe do celular, fazer um momento gostoso, escutar sua música, eu gosto de acender um incenso, às vezes uma vela, fazer, sei lá, um churrasco no meio, tomar um sol e pintar a mesa. Se eu errar no meio, se não ficar tão bom, eu pinto de novo, eu lixo de novo, eu arrumo, eu vou, tipo, transformando aquilo num processo gostoso. E aí não tem esse lugar errado de chegar, lugar certo de chegar. Eu só paro quando eu falo, agora eu gostei. Então, muitas vezes eu vou pintar de uma cor e, mano, não fica bom, não combina, não fica legal. Sei lá, às vezes eu quero explorar uma técnica e depois eu olho, nossa, mas não combinou nada com o meu abajur, não ficou bom, vai lá, pinta de novo, sabe? Então, eu acho que é isso, a gente tem tanto medo de errar, tanto medo de se explorar, tanto querer fazer uma coisa certa, que às vezes a gente não consegue se ver como uma pessoa autêntica, uma pessoa criativa, só que, na verdade, quem é, só tá, tipo, tentando, errando, fazendo, aprendendo, com um pouco mais de liberdade, eu acho, assim, mas eu acho que isso tá dentro de todas as pessoas. E é legal mesmo. que o seu conteúdo ele é mais um exemplo de como a internet ela abriu um leque de informações pra gente. Por exemplo, isso que você dá de dica, tipo, sei lá, 15, 20 anos atrás, é isso, eu vi um móvel meu, tipo, putz, vou ter que ir lá comprar outro, né? Não tinha esse insight, poucas pessoas tinham esse insight, tipo assim, não, meu, dá pra transformar isso aqui, ó, sabia que se você usar esse tipo de tinta, ela vai conservar mais e tal. Pô, uma vez eu vi um vídeo seu que você pintou um móvel, eu não vou lembrar o nome da tinta, mas eu acho que é tinta automotiva, tinta de pedra, como é que é o nome? Batida de pedra. Como é que é? Desculpa. Batida de pedra. Batida de pedra. E aí, tipo, não precisava raspar, né, a madeira. Aham. Porque eu sempre falei assim, nossa, mas tem que lixar o móvel Sim. inteiro e tal. Aí eu vi isso, eu falei, caramba, meu. E eu achei mó legal. E falei, meu, jamais teria esse insight. Porque, pensa, é alguém que um dia pegou uma tinta automotiva, que é para outro tipo de material, e adaptou para madeira e descobriu que você pode pular uma etapa de um processo. Eu achei isso legal, tipo, é uma parada... Sempre que eu vejo essas coisas, eu falo, cara, como eu gosto da internet, não é? Uhum. Porque dá um Sim. acesso muito bom, velho. Mas isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Antes da internet, como era o seu trabalho? Você era uma arquiteta de... Não, eu Antes da comecei internet, ela era com a criança. internet, né? Já É, começa daí. Não, É, eu comecei Mas com então a internet. tudo já entrou com a internet. Você nunca fez você não tinha esse trabalho. Não, Ela é jovem. acho que a mais ou pergunta menos. que o Clara estava querendo fazer, como isso surgiu na tua é. vida? Não pela internet, mas essa vontade sua de transformar. Foi pela internet ou veio? Se você já tinha isso quando criança? Então, eu acho que isso é uma coisa que já meio que, assim, veio comigo, mas a sensação que eu tinha quando eu era pequena, eu assistia Arte Ataque, é que, assim, a minha coordenação motora não acompanhava minhas ideias, sabe? Assim, então eu era aquela pessoa que eu queria fazer tudo. Eu ia lá, eu pegava as coisas da minha mãe, eu queria fazer, ficava uma porcaria. Gente, como ficava ruim. Então a sensação é como se eu tivesse alguém dentro de mim que o corpo não acompanhava, sabe? Assim, e isso era muito estranho pra mim no início. Mas aí eu tive a sorte de meus pais me colocarem numa escola Waldorf quando eu era pequena, assim, da 3ª à 8ª série. E ali eu tive bastante contato. Pra quem não sabe, escola Waldorf tem muitas disciplinas de arte, né?
A minha estuda Ali- na escola Waldorf. Ai, Rafaela, do Foi meio. muito legal. Não que todo mundo que sai da Waldorf né, explore Sim, esse é lado porque- artístico, mas como eu acho que eu já tinha isso, acabou aflorando muito. Mas eu fazia, assim, bem por hobby, porque eu gostava e tal. Eu não tinha pensado ainda em seguir, e nem tinha isso. O que você vai fazer? Ah, eu vou ser inspiradora de pessoas para fazer as coisas na casa delas. Uma Sim, profissão Como nova, né? assim, né? Não existe. Porque eu nunca gostei de fazer coisas pra vender, que até então eu teria que, tipo, replicar mais de um igual. Eu não gostava. Eu sempre gostei de fazer a coisa única. E aí, enfim. Então eu explorei um pouco isso na Waldorf quando pequena, e depois isso ficou meio dormido. Eu sempre tive uma coisa meio teatro também. Aí falei, não, vou seguir arquitetura e fazer teatro por hobby. Porque também tinha coisa de querer uma profissão. Como assim? Ser artista é meio difícil, né? Então eu vou tentar alguma coisa mais dentro da caixa, assim. E fui fazer arquitetura, não me formei, mas eu sempre tive essa coisa de eu não vou conseguir trabalhar no escritório, eu não vou conseguir ter uma rotina de todos os dias. Eu sempre senti que eu ia ter que fazer uma coisa diferente. Mas não existia essa referência de YouTube, nem nada, nem tinha Instagram na época. E aí, isso eu tinha uns 20 e poucos, 21, mais ou menos. E aí, eu comecei a fazer coisas de presentes. Eu tinha sempre tive essa relação com gostar muito do que a pessoa sente quando recebe algo feito à mão, e principalmente com personagens de séries e filmes, que era o que eu fazia na época. Então eu fazia móveis, coisas inspiradas em Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, porque eu gostava muito dessa sensação de quando a pessoa recebia um presente com um personagem, ela sentia uma coisa Olha que legal. que ela não sentia com outras coisas, então eu gostava muito disso. E aí eu comecei a aceitar encomendas. Pai, minha namorada vai fazer aniversário, ela adora Friends, faz a moldura de Friends pra mim. E foi assim, até que eu abri um blog na época, WordPress, daqueles que a gente fazia sozinho em casa, assim. E aí comecei, porque não tinha como mostrar, tipo, se você gostasse de Star Wars e quisesse mostrar pra ele num bar, não tinha Instagram. Então eu abri um blog, e aí eu comecei a postar fotos do passo a passo para as pessoas verem que era eu que tinha feito, porque realmente ficava muito legal, assim, ficava muito legal. E aí as pessoas falavam, não foi você que fez? E aí eu comecei a postar foto do processo, eu cortando as coisas, eu fazendo e tal. E eu tinha essa pegada de nunca repetir a arte, eu sempre entrevistava a pessoa, pegava a essência do que ela, né, do que ia pegar com o coração dela e fazer aquele móvel, aquele quadro, aquela coisa pra ela. Isso ainda no blog, não tinha vídeo. Blog, não tinha vídeo. A gente tá em que ano aí? 2010? 2009? 12, talvez, 12, 13. Nossa, não. Por aí. Eu tenho que olhar no meu blog, mas acho que é 2013, mais ou menos. E aí eu comecei a aceitar essas encomendas, assim, comecei a aceitar. Só que daí o negócio meio que cresceu, e eu lembro que teve um dia chocante que eu entrei no elevador do meu dentista. E eu tava na TV do elevador do dentista, na Super Interessante, uma matéria sobre o meu blog. Olha. E eu, tipo, meu E Deus. você nem sabia? Cara, eu acho que alguém tinha me falado, mas passou um tempo muito grande. Eu não lembro o que Caraca. que foi uma surpresa pra mim, sabe? Eu tava indo no dentista e eu vi. Só que aí, então, começou a crescer, até porque na época, as pessoas grandes na internet também, elas eram muito desse universo de séries e filmes, uma coisa mais geek. Então, também verdade. potencializou, porque eles começaram a divulgar. Uhum. E aí, cresceu, até que um dia a Disney entrou em contato comigo, a parte home da Disney entrou em contato comigo por e-mail, e eu falei, meu Deus, que legal! E era tipo assim, vamos licenciar, adoramos o seu trabalho, vamos licenciar. E eu, tipo, brinco que foi o dia mais feliz, mais triste, spoiler, porque era um cala-boca, na verdade, assim, que era tipo, querida, muito legal o seu trabalho, mas assim, pra você ter o direito de licenciamento, você precisa fazer 70 mil peças, né, tipo assim, tinha lá as ordens de licenciamento, e era um negócio que não tinha nada a ver comigo, sabe? E aí, até então, eu já morava no Rio, me formando como atriz, fazendo faculdade, e me formando não, nisso longe você- de me formar, tinha 2 semestres. Mas nisso você tava, tipo, ali na carreira de atriz no paralelo Fazendo total. faculdade de atriz, tipo, Não. de teatro, né? E Você não é aí, do Rio? Desculpa. então, se eu te eu cortar. nasci no Rio, aí me criei primeira infância em São Paulo, depois fui pra Porto Alegre, e nessa época eu tava no Rio de novo. Ah, tá. E aí, cara, foi um baque, assim, porque eu já tava com uma certa independência, tudo, meus pais não me sustentavam mais, e eu falei, o que eu vou fazer? Porque era meu ganha-pão. Eu já entregava a arte para vários lugares do Brasil. Enfim, long story short, vamos encurtar um pouco, eu comecei a olhar os comentários do blog e me relacionar com essa audiência, falar, cara, tem gente aqui, não é possível. E eu comecei a ver algumas pessoas, porque eu só fazia artes exclusivas, eu nunca repetia a arte.
Então eu comecei a ver algumas pessoas falando, cara, eu amei esse mosaico que você fez do Darth Vader, eu queria muito fazer, mas já que você não replica, eu peguei o meu tio que faz mosaico e olha aqui o que eu fiz, Madu, eu que fiz. E comecei a ver a galera postando coisas inspiradas nas coisas que eu tinha feito, porque tinha gostado muito e eu não replicaria. Eu falei, isso é uma coisa legal. Se eu fizer, e eu tinha uma super dificuldade de desapegar das minhas artes, então eu fazia e depois eu ficava chorando que eu tinha que entregar. E aí eu falei, talvez isso seja uma coisa, eu fazer e inspirar as pessoas a fazer. E aí eu lembro que na época eu fui estudar lei, fui falar com um amigo meu advogado pra entender se isso era uma brecha, assim, né? Se eu poderia fazer isso. E eu entendi que sim, se eu fizer o meu e você fizer o seu, eu não tô vendendo o personagem, eu posso. Então, na época, eu abri um canal só dedicado a esses temas de séries e filmes e coisas geeks. Então, durante uns 3 anos eu fiz assim. Desculpa, que agora caiu a minha ficha. Você não poderia prosseguir Por causa fazendo de personagens direitos autorais. direitos autorais da Disney. Isso. É que eles Disney e outros, educadamente eles falaram pra ela, olha, Ô, meu amor, muito então, legal, deixa eu mas... te contar. É, Vamos lá. exato. E aí foi isso, assim, nessa bifurcação que eu abri o canal do YouTube, que na época não tinha coisas de decoração, tanto assim, verdade. do it yourself, é um pouco antes, né? Explodiu mais na pandemia, né? Era bem, você falou uma coisa que é interessante, né? O YouTube, quando começou, tinha muito conteúdo geek, né? De série, Tinha. filme. Até hoje ainda é um tema que super dá pauta, né? Mas foi por onde cresceu ali, Sim. né? E aí foi isso, daí eu também fui amadurecendo, eu fui mudando, eu esgotei todo esse universo, eu fiz tudo que eu queria, e aí começou um lugar de tipo assim, pra eu continuar fazendo temas de séries e filmes, eu preciso meio que forçar um universo que eu não quero, que eu não gosto, já tinha feito tudo, gente. Tem tudo que eu gosto, tem de tutorial lá. Vassoura do Harry Potter, nave de Star Wars, tudo que eu gostava eu já tinha feito. E aí eu comecei a amadurecer, me separei, mudei pra São Paulo, e aí eu falei, vou começar a montar a minha casa, sabe? Vou sair dessa temática e vou começar a montar a minha casa. E aí comecei a compartilhar isso, e aí por aí que cresceu. Então foi desse jeito meio maluco, mas foi assim que... E é hoje engraçado. você tem o conteúdo todo na internet. Não existe alguém que te contrata para fazer um negócio. Tô querendo começar, fiz algumas coisas de exposições, tipo assim, é porque hoje, bom, vamos lá, eu juntei muito com a minha história de autoconhecimento, né, assim, e também com a sustentabilidade e com esse falar sobre a ideia de lixo não existe na natureza, do descartável, então isso é um câncer no nosso modo de pensar, independente de qual área você vai falar sobre isso, vai ser sempre um câncer na nossa sociedade, enquanto a gente tiver uma ideia de coisas que não fazem parte de um ciclo. Uhum. Né? O que você faz? Você pega aquele saco de lixo e bota no quintal da sua casa, que é o planeta. Não é porque saiu da sua casa que você resolveu aquilo. Então eu comecei a enveredar por esse lugar de falar, cara, a gente tem que falar sobre conteúdo, sobre esse tipo de conteúdo, não só para deixar a nossa casa bonita, mas para a gente repensar quem a gente é como indivíduo, que a gente está escolhendo consumir. Então, quais tipos de embalagem a gente está escolhendo? Essa embalagem pode ser aproveitada para alguma coisa, ela é reciclável, ela não é. Então, eu comecei a pegar muito por essa vertente da ideia de lixo, de ressignificar isso, né? E aí juntei muito com a coisa das emoções também, porque o que a gente tem dentro da gente, que a gente chama de lixo também, a gente tá deixando uma parte nossa para trás. Como é que eu olho e enxergo beleza nisso? Então, toda essa parte artística, né? Vou pegar um móvel e vou reformar. É sempre trazendo essa ideia... Opa, Olá, chegou a vendo? pizza. chegou. A gente, Temos um a gente delivery. trouxe uma estante que a gente achou, eles trouxeram. É a gente vai piada. transformar agora. Aqui, agora, ao vivo. Mas, enfim, qual que era a pergunta mesmo? Não, você estava falando da sua. Ah, da- se que você você perguntou se eu... você tá Isso, juntando lembrei, que você fez. lembrei. Se eu, tipo, se você também faz- prestava esse serviço, né? Bom, e aí eu comecei a juntar com a coisa do autoconhecimento, fui convidada para fazer uma exposição, fiz uma exposição imersiva, que foi muito legal, foi tudo feito com o que tinha lá, então era um grande labirinto, que passava por dentro, assim, aí vários pontos de reflexão, foi muito legal, foram 40 mil pessoas na exposição, foi gigante, Uau. era uma exposição que tinha vários artistas, incluindo eu, né? Para Chamar de Amor, que foi do Cura, não sei se vocês conhecem, mas é um projeto muito legal. E aí eu comecei a juntar isso. Então, aí começou a ter pedidos das pessoas. Pô, eu quero me sentir bem na minha casa. Você podia me prestar essa consultoria, né? Eu assisto os conteúdos, eu gosto muito, mas eu sinto que ainda falta. Eu queria uma consultoria, ou faz a minha casa. Então eu tô nesse momento de olhar se eu vou expandir além do conteúdo e começar a atuar direto com as pessoas, ou com
estabelecimentos, restaurantes, sabe? Uhum. Fazer ambientes. Mas sempre dessa forma afetiva, reflexiva, assim, sabe? E é engraçado, a gente teve um outro convidado nosso que trabalha muito com internet, e a gente sempre falou disso. Assim, e pro além, porque assim, quem trabalha com internet é refém de um chefe invisível. O Dário do Almanac SOS. Isso. Então, assim, a gente falando da importância de ampliar pro contato pessoal, para outros tipos de trabalho. A gente que tem um conteúdo na internet, mas está com a peça para fazer concretamente, e a gente vai fazer palestra. Então, é trazer outras vertentes para você não ficar preso a isso. E você tem um bando de seguidores e tal, e é um trabalho incrível, mas é por isso que eu te perguntei, porque assim, você tem uma liberdade incrível de poder trabalhar na casa das pessoas mesmo, né? Acho que é um negócio realmente para você pensar, porque é super talentoso e te liberta um pouco disso. A gente não sabe, amanhã mudam as regras e É muda muito. tudo, E né? são várias camadas dessa conversa. Existem, pra mim, assim, pelo menos, muitas camadas. Então, primeiro, eu lancei um curso que foi muito legal, uma jornada que eu faço junto com as pessoas, vendo as fotos das casas delas, e a gente vai trocando, foi muito legal. Então, fazendo isso, eu acho que a coisa do curso, pra mim, tem sido muito interessante. Então, com turmas de 30, ali a gente consegue, 30, 40, fazer uma coisa muito pessoal. Não tenho feito isso. Mas o lance da gente ser refém da publicidade, no fim das contas, né? Porque no mercado da internet a gente tá refém da publicidade. Quando isso é 100% da sua renda, o que eu percebi na minha história, até porque eu amadureci diante disso tudo, né? Eu tinha lá 21, hoje eu tô, mano, com 36, sabe? Quando eu comecei o meu contato com a internet. Então, uma coisa que eu comecei a perceber no meu processo, na minha terapia, nas minhas coisas pessoais, é que era muito difícil discernir o que eu gosto e o que é o meu coração, o que sou eu de verdade, e o que é que eu me convenço que eu gosto porque isso dá mais audiência. Isso dentro do meu processo foi muito profundo, sabe? Desde o que eu vou vestir, como eu vou falar, quem eu vou ser, quem eu vou seguir, que cachorro eu vou ter, quem eu vou namorar. Todas essas escolhas dentro do universo da internet fazem muita diferença para o sucesso ou não de um conteúdo. E até que cara vai ter a mesa que eu vou fazer. Por exemplo, eu fazia coisa muito cara Pinterest, muito moderninho, muito menininha. E aí, de repente, eu comecei a ir pro contato com a natureza, cultura indígena, tipo, várias outras coisas. E a minha casa começou a se transformar numa... Mano, eu uso brinco de pena, eu tenho um galho de mangue na sala da minha casa, entendeu? E eu fazer essa transição dentro de mim, de tipo, o que é o que dá certo e aonde eu construí o meu castelo, e o que é eu ter coragem de passar pelas minhas transformações e ser fiel ao meu coração, mesmo que isso mexa com a quantidade de audiência que eu tenho. Isso foi um passo de coragem muito grande dentro do meu processo, assim, sabe? Então, o lance de se desvencilhar um tanto da... Eu adoro publicidade, eu acho que se a gente puder impulsionar produtos que a gente acredita, tá tudo certo. Foi legal pra caramba. Só que a gente tem que ter poder de escolha. Inclusive, a gente ajuda a mudar o mundo, né? Dependendo de qual produto eu escolho falar pra minha audiência, eu tô ajudando que aquela empresa cresça, que aquele propósito cresça. Mas eu tenho que estar dentro do poder de escolha. E Isso pra é muito isso... legal você falar pra gente trabalhar na internet, porque... e a gente passa muito por isso, a gente discute muito, né? As propostas Nossa. que O vêm. que eu vou aceitar, o que eu Tem não vou coisa aceitar. que a gente olha e fala, cara, isso aqui a gente não quer nem saber a cifra. Porque a gente fala, não quero que minha... Porque fica pra sempre sua cara com aquilo lá. Se hoje você já desconfia, às vezes pode ter algum produto que você fez uma campanha e daqui 10, 15 anos você fala, meu, descobriram o maior rolo nisso aí, minha cara tava lá. Imagina que você já desconfia hoje, né? Faz muito sentido. E o nosso caso, a gente trabalha no Embrulha pra Viagem com sketches de humor, a gente é muito ácido, muito crítico com o social. A gente inclusive aponta pra gente mesmo. Então, assim, é muito delicado você botar a cara a tapa com um produto que você que é alvo, às vezes, da nossa própria crítica. Né? Então, assim, é um lugar que a gente está sujeito, porque às vezes você está vendendo um negócio e depois você vai descobrir que deu ruim, né? Mas tem coisas que já estão na cara que não é uma coisa de Tem credibilidade. muito produto que já chegou na gente que a gente podia hoje tá de carrão. E a indústria dos games todos, né? Das bets e dos games que, meu, se você abrir MDM, tem, tipo, todo dia milhões de propostas. Eu nunca fiz, sabe? Tipo, Exato. tem coisas muito complicadas. Mas, só pra completar, assim, então eu acho que o lance é você poder não ser 100% da sua renda, sabe? Tipo,
Dentro da internet, você precisa construir. Eu falo que é uma palafita, você precisa de outros pés pra você poder. Mano, se eu precisar ficar, não chegou nenhuma empresa que eu realmente acredite em 2, 3 meses, eu poder dizer não, porque eu tenho outra renda. Quando é 100%, é muito Você difícil. tem razão. Sim. Já passei por cada perrengue por causa disso. E Madu, só uma pergunta. Você falou, pô, pego coisa na caçamba e tal. Meu, fala uma parada que você pegou assim, desacreditada no lixo, que até hoje você olha e fala, mano, olha o que eu fiz. Chupa Vicky Muniz. Cara, muitas. Nossa, eu posso até juntar alguma playlist pra gente botar, de repente, na descrição do episódio. Muitas, cara, porque eu tenho esse tesão de pegar a coisa, tipo, eu subo na caçamba, entendeu? Eu subo e eu vou lá fuçar. Tem uma mesinha em específica que eu acho ela muito fofa. Eu não sei o que ela era, mas talvez ela fosse uma carteira de colégio ou alguma coisa de órgão público, porque ela tinha uma inscriçãozinha do lado, era uma mesinha de metal, assim, que eu achei na caçamba, e ela tava toda detonada, podre, mas ela tinha uma lateralzinha com uma plaquinha tão bonitinha, eu acho que dizia, tipo, indústria de comércio, número XXX. E aquelas plaquinhas de metal gravada bem antigona. Assim, ó, uma plaquinha, mas muito bonitinha. E aí eu olhei, ela tava muito podre. Eu falei, não, mas o metal tá bom. E a plaquinha? E aí eu peguei, tipo, tirei tudo, toda a madeira, não sei o que, reformei, tem vídeo disso. E aí eu usei essa lateral de volta no novo tampo que eu coloquei. E tem a coisinha, assim. Mas, cara, são muitas coisas que eu já peguei muito desenganadas, assim. Tem uma recente, muito linda. Eu tava indo caminhar no parque. E aí tava no poste, assim, uma escadinha pequenininha de madeira. Que é aquelas que o povo, quando vai fazer obra, constrói com prego mesmo, assim, sei, sabe? só pra- Aquela escadinha, assim, 2 degrauzinhos. E aí eu vi ela com umas latas de tinta abandonadas em cima, assim, tinham descartado de alguma obra. Linda! Ai, que linda! É bem recente esse vídeo. E aí eu falei, cara, ela tava muito carcomida de cupim, mas muito carcomida, assim. Eu fiquei até na dúvida se ia dar certo ou não, mas a madeira era boa, levei pra casa, deixei no portão de casa pra não entrar cupim em casa, tem todo aquele processo. E aí, mano, consegui matar os cupins. Foi remédio, consegui matar os cupins. Aí eu falei, vai dar certo. Cara, eu transformei ela num altar, toda com... Ela parece um móvel de balha, assim, hoje. Fiz todos uns stencils, assim, super lindos em branco, mas... Parece, sabe quando entalha osso de elefante? Tipo uma machetaria, Sei. assim? E eu fiz, só que eu fiz com pintura, e aí pintei um ombro. Cara, ficou a coisa mais linda, as pessoas piraram. Virou um altar de meditação. Uma peça totalmente nova, assim, que passa uma vibe totalmente de conexão. E eu amo ela por causa dessa história, sabe? Tipo, tava lá, era da obra, feita com prego. Eu não tinha nem como. Porque normalmente cupim eu boto no freezer, né? Você desmonta o móvel, bota 2 dias no Sério? freezer. Opa, a dica. A dica Cupim boa. no Mentira. freezer, velho. Não sabia disso. É, porque eles não Mas- resistem. Então, assim. Mas o duro é você pegar uma porta da tua casa, É, colocar então. no freezer, no Não, na minha crack, casa tinha cupim de solo. O Cais, o cenário da nossa peça pegar lá. jogando. A gente tava fazendo uma peça que, meu. Tava cheio de cupim no cais? Cara, mas era linda. Ela podia ter assistido, né? Adorar, mas cara. a Adorar. gente começou em 2013 também. É. E agora a gente remontou, depois de anos, todo mundo mais velho. É uma peça linda, super premiada. Só que ela é um cais mesmo, né? De madeira. De madeira e tal. Legal. Cara, a gente antes de fazer a apresentação, você via cada dia da apresentação. O farelo. A ali. galera comia mesmo, rapaz, mas todos os Puts. caras trabalhavam. Chegava todo dia era um farelo, daí a gente tirava o farelinho, vambora. Agora, Madu, uma dúvida. Você tá falando, pô, eu vou lá, vejo na caçamba, pego. Qual o limite da Madu que é sustentável, tipo, reaproveita as coisas, pra Madu acumuladora, que uma hora pode chegar em casa e falar, não. maluco, aonde eu vou dormir? Eu tive que botar regras, né, na minha vida. É isso que eu fiquei imaginando, porque eu falei assim, cara, ela, beleza. Ela falou assim, ai, que linda essa escadinha, essas tintas jogadas. Um cara vendo ela pegando umas tintas da escadinha, saindo, ela falou, mano, isso aí é acumuladora. Né? Mas eu já tive esse momento na minha vida, já tive. Porque eu morava numa casa grande, teve uma época que eu fiz uma casa com 4 amigos, então era uma casa grande, e tinha um depósito. Não pode ter. Não E eu pode. descobri que não pode, entendeu? Então eu começava. E as pessoas me ligam, né? Ai, amiga, vi aqui a caçamba maravilhosa no 9 de julho, você não quer? Vem pegar, levam pra mim. Tipo, tem a máfia das coisas da caçamba. Sim. Até as pessoas falam, como que você consegue tanta coisa legal de caçamba? Eu tenho uma rede de Uma máfia. rede. Então, quando eu tava nessa casa, eu comecei a ter espaço. Não posso ter espaço. E aí eu comecei a botar uma regra pra mim que eu nunca deixo mais de 2 peças. Eu só pego a terceira quando eu já reformei.
as duas, entendeu? Não Ah, posso. tá. Eu não entendi, Mas daí eu não você dá entendi. pra alguém a tipo peça? É. Você dá de presente? Ah, depois que eu faço, eu vou montando a minha casa, né? Não, mas eu não entendi esse Mas- negócio das mas- duas peças. não, Como é que é? Tipo Enquanto assim, eu ela não tá posso ter mais de fazendo- 2 paradas. Eu só Tipo pego assim- a terceira quando eu já fiz a primeira. Ah, Ela não vai ter 8 estantes que estão precisando de reformar. Não. tudo bem, mas mesmo assim, você vai reformar as duas e elas vão pra tua casa. Vamos, Aí mas vem a a casa- terceira. mas a casa Mas dela ela, não é de ela contrato. não virou um. É. Agora ela é um móvel da sala. Móvel. Eu não posso ter parado, entendeu? Não, tudo Olha lá, bem, você mas não o que ele tá entendeu. dizendo é que na Não, hora eu- vai ter... não. A por mais casa que você tenha dela feito não tudo. tem, não é de concreto, é tudo de peças, as paredes. É Não, tudo... não é. Não? Não é. Não. você... Não é. Não, Mas- eu acho que é uma maquete. Eu entendi de Mas escola. é que você não vai ficar tanta coisa, fazendo. gente. Não é É? tanta coisa. Porque, tipo assim, eu faço um vasinho essa semana. Na semana que vem eu faço, sei lá, aquele ali, na outra. Então, assim, não em necessariamente 2 são anos. coisas Aí enormes. você Não. substitui. E tipo, substitui. Ó, amiga, seguinte, eu fiz uma estante nova, vou trocar essa. E Não, eu me mudei você zero- nesse tempo. Na minha Entendi. vida, acabou sendo natural isso. Tipo, a cada 3, 4 anos eu me mudei. Então, eu fiz uma nova casa, sabe? Ah, entendi. Às vezes eu faço uns bota-foras. Madu, Agora eu vou fazer um Madu brechó. vende tudo, né? É, eu Aí, vou, ó. tipo, a coisa... Aí dou de presente, a Ah, coisa entendi. vai indo, assim, Não, então sabe? você tem, é legal porque você não tem o ímpeto do acumulador, porque você podia ter apego, Eu tenho. mas você... Controlada. Eu trata sou isso na uma terapia. acumuladora em remissão, tô brincando. Eu sou, tipo, meio alcoólicos anônimos, entendeu? Só que acumulador. Só que da acumuladora. O Madu, e tem uma O sonho coisa assim. dela é um dia chegar na concessionária e ter uma caçamba num laço, assim, sabe? Tipo, carro zero, cheio de entulho. Ela, meu Deus! Presente, né? É uma Não, o surpresa pra sonho ela. dela é abrir uma firma de caçamba, né? Os caras só vão É, ligando. né? Ela só vai recolhendo as pegando caçambas de aí. obra. Pô, Vai isso é uma pegando baita ideia, né? Ou Você vai aluga pegando a aí. caçamba, você vai Que tem? pegando. Ah, então pega esse aqui, pega. Acabou. Mas o Madu, é assim, você, independente disso, você trabalha com conteúdo, Uhum. né? Como a gente trabalha com conteúdo, então a gente escreve roteiro, e o seu roteiro é você trabalhar uma peça e você, por exemplo, você tem um conteúdo diário, Uhum. né? Você também tem momentos em que você tem que transformar puxa, hoje eu não queria gravar nada, com você gravando. Uhum. E aí você também tem que tirar uma ideia da cartola, né? Como que é esse processo para você? Porque assim, tudo é muito prazeroso, é fato, mas A partir do Também momento que é virou... trabalho. Não, e não é, né, gente? Nenhuma vida é prazerosa 100% do tempo. Uhum. Acho que a única coisa que tem a meu favor nesse sentido é que eu posso transformar qualquer sensação em arte. Então, você abre lá no meu Instagram, tipo, o segundo post fixado é onde eu tava puta, mal pra caralho, notícia de doença do meu pai, briguei com meu melhor amigo, tipo, e eu fiz um quadro que eu começo pegando os cabelos do box do banheiro e falo, é isso aqui, ó, que tem pra hoje. Oi, tudo bem? Não, não tá tudo bem. E aí eu faço uma arte em cima disso, assim, né, sobre essa coisa de um problema nosso na sociedade é esse oi, tudo bem. Você fala, oi, tudo bem, e ninguém quer saber de ninguém, e nada tá acontecendo, né? Então eu fiz uma arte sobre isso. Então eu acho que o que eu tenho a meu favor é poder botar a emoção que tá ali pra jogo no dia pra fazer alguma coisa, sabe? Então eu também, às vezes, faço conteúdos de reflexão, então nem sempre é a materialização da coisa artística, às vezes quando não tô bem pra isso também. E eu não lanço tanto vídeo, eu lanço 2 por semana, então na semana que eu tô bem, eu produzo mais de 2. Sim. E é na semana que eu não tô bem, eu fico lá Bem, você tem e sua me dou, gaveta ali. me dou esse tempo, assim, eu consegui encontrar esse meio termo. Mas nenhum trabalho é 100%. Não, nem um pouco. Você trabalha Inclusive, sozinha ou não? No Tem. dia, eu tenho equipe, mas no dia a dia eu trabalho sozinha. Hoje eu gravo com o meu celular, eu já tive a coisa de gravar super com foco perfeito na câmera, blá, blá, blá. Isso antes do TikTok, né? Só que o que eu sentia é que eu não tava vivendo. Eu tava sempre não vivendo pro melhor ângulo da câmera aí, Sim. calma. Você pode repetir, né? Tipo, eu tinha equipe e tudo. tudo Pode muito repetir a artificial, pincelada né? de novo. Ficava lindo, gente. Meus vídeos antigos de YouTube são, assim, televisão, maravilhosos. Só que o que acontece é que eu tava fazendo uma escolha de vida que não tava me fazendo bem. E aí eu fiquei muito feliz quando veio o TikTok, que também deu... Eu nem sou super produtora do TikTok, eu tenho o TikTok lá onde eu replico, mas teve um efeito do TikTok que é o desbancar essa perfeição, sabe? Sim. Que é esse conteúdo mais com sensação de tipo, eu tô aqui fazendo, você também Aqui, poderia né, ó, fazer Faz aqui, acabou. com o celular. É verdade. Então deu uma refrescada na minha forma de fazer o conteúdo. Então, respondendo a pergunta, eu gravo muito sozinha, mas às vezes eu faço partes dos vídeos, tipo, às vezes o início do vídeo, eu tenho uma menina que trabalha comigo em tudo, tipo, ela é meu braço direito pra pensar como vai ser, porque hoje a gente precisa dos primeiros 3 segundos, o que eu posso fazer nesses 3 segundos que vai reter a audiência? Então, às vezes eu gravo a arte sozinha, mas a apresentação da arte com ela, Sim. e as publicidades também Ah. a gente sempre grava juntas.
Então, eu passo muito do meu tempo sozinha, mas ali 2 diárias por mês, mais ou menos, a gente grava tudo que é pra ser gravado junto. E aí eu tenho agência, comercial, financeiro, Sim. advogado, tudo que a gente precisa ter, né? Agora, falando assim das dificuldades e tal, beleza. Agora, e às vezes que você pega uma parada pra fazer, e aí você tem a ideia e tal, tem muitas vezes que você fala, mano, não rolou isso aqui realmente. Tem muita baixa, tipo, tem muito móvel que você dá vida e cria uma parada legal. Mas tem muita coisa que você fala, mano, já teve uma vez que falou, mano, eu encomendei essa tinta só pra esse negócio e a madeira tá toda podre. Ah, acho que já aconteceu, sim. Mas é que é tanto tempo, né? 12 anos fazendo isso, chega uma hora que você desenvolve um olhar que você já sabe as coisas que vale a pena e não vale a pena Ah. pegar. Na época da acumuladora, acontecia. Tá Mas hoje em acumulando. dia eu só pego um negócio quando eu olho realmente assim, puta, isso vale Tá. a pena, sabe? Vai dar bom. Já tem um olhar ali avalista ali. Difícil. O máximo pode acontecer você precisar arrancar uma parte do negócio e criar uma outra parte. A estante vira um hack, sei lá. Exato. Tá. Eu tinha um professor de autoconhecimento que ele falava: se der certo o pudim, você tá fazendo pudim, deu errado, chama de manjar, bota umas ameixas em cima. É isso mesmo. Tipo, sabe? Tipo, faz outra coisa. Então, o que acontece muito é mudança de plano. Ah, legal. Eu ia fazer uma mesa, mas, mano, só deu certo o tampo de cima, faz uma prateleira, sei lá, sabe? Isso Poxa, acontece total. muito. Ou, tipo, ou detestar a cor que eu comprei. Aí, pigmento, muda a cor. Esse da tinta de pedra, se eu não me engano, você não gostou da cor, você meteu uma outra em cima, não foi? Ai, já não lembro, mas Mas provavelmente. eu acho que foi sim. Mas isso acontece muito durante os processos, mudar de direção, de cor, de textura, fazer outra coisa. Muito, muito, muito. Eu só sei o ponto de partida, eu nunca sei onde vai chegar exatamente. Ah, legal isso. E a Madu, atriz, se formou? Como é que foi? Não, eu fiz, assim, uns 2 semestres ali, aí o canal começou a dar muito certo. E eu sinto que esse desejo de eu ir pra arquitetura, de eu ir pro teatro, eles se juntaram de certa forma, né? Assim, então... e a liberdade que esse trabalho me dá, principalmente para poder sentir as coisas que eu tô sentindo nos dias. Porque eu acho que isso é uma vitória dentro do mundo que a gente vive, né? Claro. Você ter uma profissão na qual você, principalmente mulher, que oscila muito ao longo do mês, eu acho uma grande vitória eu ter conseguido uma estrutura de trabalho que eu possa estar sentindo o que eu estou sentindo. Se eu tiver de um jeito, eu vou escrever poesia, se eu tiver de outro jeito, eu vou martelar, se eu tiver de outro jeito, eu vou... hoje eu tô bela, tô me sentindo bela, vou gravar as cabeças dos vídeos onde eu tenho que estar bela, sabe? Então, acho que isso foi uma grande vitória. Então, eu me senti muito encaixada em mim, sabe? A partir disso. Amo atuar, se tiver oportunidade, faria, super. Mas parei de correr atrás, sabe? Deixei esse lugar que me foi encaixado aí, tipo... Você chegou a fazer alguma Fazia coisa? umas sketches no Parafernália, né? Fazia. Eu lembro. É mesmo? Eu não sabia não. Fazia. E fiz oficina de atores da Malhação na época, fui até, assim, quase fiz, mas hoje eu dou graças a Deus que não rolou, né? Não, você tá bem, fica tranquila. Puta E profissãozinha tem uma horrorosa. coisa que é muito legal, né? É que você sempre fala e você procura essa questão de se tolir, né? Por exemplo, a pessoa que está começando a fazer, né, a arte, a transformar, não sei o quê, é isso, você... Cara, é muito difícil, porque às vezes eu vejo até em casa, tal, né? Puta, então meus filhos vão fazer alguma coisa ali, mano, tu já pensa na sujeira na primeira coisa, né? Você tá num apartamento, você fala assim, mano, não, Nossa. não, acabei de limpar essa área aí, meu, pelo amor de Deus. Mas por que tem que ser logo quando você acaba de limpar? Por que a cozinha tem que sujar? E nós, né, o pai, de certa forma, ele bloqueia isso, né, cara? Mas é uma loucura isso, né? E a própria pessoa também, porque o primeiro objeto fica feio, o segundo fica ridículo, o segundo não sei o quê. Eu já me peguei muitas vezes a minha filha, eu acho que era a Manu ou a Rafa, não, que eu vou fazer o bebê reborn eu falei, pô, mas comprava tudo, mano, não saía absolutamente nada. Porque tem que ficar batendo nessa tecla, né? É muito louco isso, né, meu? É como aprender um instrumento ou qualquer outra coisa, né? É um caminho. Tipo, se você pegar o violão a primeira vez e ficar puto que não sai nada, aí a gente não, né? Então eu encaro esse processo da arte, porque foi comigo, foi assim. A sensação que eu tinha é que eu não tinha corpo pra fazer o negócio. Eu ia pintar, ficava torto, tipo, não nasci fazendo reto, sabe? Então, pelo menos no meu. Tem gente que sim, que de cara já é muito talentosa. Eu tinha a mente, a vontade, mas quando eu ia fazer, destruía tudo, sujava, não conseguia, aí gastava uma tarde inteira, ficava horrível, sabe?
via Art Attack, tentava reproduzir e me frustrava. Só que eu acho que a persistência e a continuidade foi o que foi me trazendo, me desabrochando, assim, nesse lugar de hoje fazer tudo que eu faço. Mas foi um grande caminho, assim. E você tem sua oficina, né? Tipo, suas Hoje paradas. tenho. Hoje tenho. E tem umas paradas que você tem lá que é tipo assim, mano, isso aqui é mó perigoso. Tipo, Muitas. Serra Mármore, Serra de Eita, Serra Cotiba. Mármore. É. Nossa, Serra Mármore é muita treta. Serra Mármore, Nossa. todas as furadeiras, esmerilhadeiras, super perigoso. É. Que é uma lixadeira muito power, assim. Já se machucou? Várias vezes. Várias vezes, mas não seriamente. Tipo, nunca Sim, perdi que um você usa dedo. EPI, as paradas. Tá, tipo, tá tudo inteiro aqui, mas eu uso nada. Deveria, inclusive. É, porque, mano, Serra Mármore é muito forte. É. Forte, mano. Deveria, mas eu acabo... Porque é um fluxo ali que tá acontecendo. Até nos meus vídeos eu sempre falo, gente, não façam como eu. Usem luva. Usem máscara. Não faça como é maravilhoso. Não façam como eu. Porque o cara, é porque o impulso vem e eu saio fazendo, sabe? Tipo, e é no dia a dia. Então eu tô entre fazer uma planilha, fazer uma reunião, pintar um negócio, sei lá, sabe? Tipo, eu tô. É sempre picado o processo artístico, Claro. porque você tem que esperar secar, você tem que, sei lá, né? Vários processos. É verdade, né? Às vezes, pra você montar um vídeo, são 6 dias, sei lá. Às vezes muito mais. Tem vídeo que é 2 meses, dependendo da arte que eu tô fazendo. Então, um dia eu vou lixar, no outro dia eu vou pintar, no outro dia eu vou esperar secar. Aí, às vezes, eu preciso de um tempo pra olhar pra aquilo, pra falar, ficou bom mesmo, não ficou? Aí eu começo a fazer uma outra coisa. Então, muitas vezes eu tô fazendo 2 processos em paralelo. E sempre intercalando com outras atividades. Por quê? Pra lidar com a minha impaciência. Porque senão eu quero que a peça fique pronta logo. E aí eu começo um processo de não curtir o que eu tô fazendo. Então eu também aprendi a fazer. Tipo, eu vou arrumar a casa, vou fazer uma planilha, vou pintar um negócio. Vou moldar não sei o quê, vou lixar e vou, sei lá, fazer uma reunião. Tipo, E, nesse por momento que você exemplo- tá aqui, tem uma paradinha descansando que tá no meio de um processo. Nesse momento não, mas poderia. Poderia. Mas, por exemplo, Madu, a pessoa fica filmando pra você. Não, por eu que exemplo, filmo, daí por isso que aí também. você filma. Mano, e já aconteceu de você lixou, não sei o quê. Fala, puta, ficou bonito pra caramba. Você olha, o celular não tá filmando. Ai, aconteceu recentemente. Nossa, Ai, fiquei verdade. muito triste. Tem um vídeo que eu lancei recentemente, que é um exercício artístico. É justamente, eu tô pintando um quadro, que é a primeira vez que eu vou pintar uma forma humana, porque eu sempre tive esse bloqueio. Tipo, na hora que vai fazer olho, nariz, boca, queixo, eu não consigo. Aí eu falei, não, hoje eu vou trabalhar isso. E aí fiz um vídeo sobre isso, sobre se propor a fazer algo que você acha que você não consegue Uhum. e descrever os pensamentos que eu tenho que vencer pra conseguir chegar nisso, né? Então, mano, eu Ai. fiz o rascunho. Quando eu comecei a botar tinta, não tava filmando um baita trecho, assim. Aí eu volto pro vídeo e falo, gente, não tava filmando, é isso, mas peguei a tinta, ok, vambora. Sorte que não foi um gap tão grande. Ah. Mas não é nem que não tava filmando, o meu celular tava super aquecido, então ele não processou. Ah, tem isso. Foi algo assim. Ainda tem isso, né, que eu gravo no ateliê, que é tipo, céu aberto, né? Então, quando tá muito quente, o iPhone super a aquece às proteção, vezes. ele... Mas são poucas vezes, gente, também. Tipo, Sim. Aconteceu e é isso, lidei com isso e botei isso no vídeo. Eu acho que cada vez mais é botar o processo real do que tá acontecendo, né? Uhum, Não sim. ter o que... E tecnicamente, você tem um lugarzinho do seu celular já, tudo, todo dia você tem que ficar procurando um ângulo, Os mano. meus tripés são todos podres, sujos de tinta. É um caos. Assim, meus equipamentos são um caos. Meu iPhone tá quebrado atrás. Porque, assim, é uma confusão, né? Tipo assim, um spray, a lente do iPhone limpa. E é assim, eu já tentei de vários outros jeitos. Eu já, como eu falei, já acho que tive deve ser equipe de... impossível Tem manter que ser ele. fluxo, sabe? Porque senão eu não me sinto vivendo. Esse é o meu processo, sabe? Hoje, graças a Deus, a gente tem modo cinema, essas coisas no iPhone. Então, os vídeos ficam lindos. É. Mas o meu processo é assim, é meio caótico, meus tripés são tudo podre e assim, é isso, entendeu? E é isso. E aí eu boto com fita crepe, prendo, e vai do jeito que dá, e dá, e sai, Claro. sabe? Umas coisas legais. Então, pra mim, a prioridade... E eu sempre... É que eu passei por muitos processos de autoconhecimento nessa estrada toda. Eu era muito apegada a essa profissão tem que dar certo, eu tenho que ter um patamar X, já um status não sei o quê. E eu fui entendendo que se eu quisesse a qualquer custo segurar essas coisas que eu tinha construído, eu não ia conseguir me sentir livre. Então, passei por vários retiros de muito desapego, muita coisa. E hoje eu tenho a posição que eu quero viver a vida bem. A minha prioridade é ter uma rotina que me faça bem. Se isso mantiver o meu status, lindo, eu adoro conforto, eu amo, tá tudo certo, eu gosto de dinheiro, não tem problema nenhum com isso. Mas se eu precisar abrir mão de quem eu sou e de como é a minha rotina pra isso, aí pra mim começa a ficar caro demais, sabe? Então, hoje eu tenho uma cabeça que é assim, se
se o mercado não me quiser, se der tudo errado, tudo bem, eu sei viver com pouco. Eu sei ir pra praia e acordar e fazer... Eu falo que se eu tiver uma barraquinha de cachorro-quente, vai ser o melhor cachorro-quente da região. Tá tudo certo, sabe? Então eu faço esse trampo com a minha cabeça de um desapego, não que eu não goste, eu adoro o sucesso que eu tenho na minha profissão, mas eu não quero ficar embaixo dessa bigorna, sabe? Assim, eu quero me sentir livre. Então são vários processos derivados disso. Claro. E o meu dia a dia, a sensação de viver, eu não abro mão, sabe? Mas essa acho que é a chave, né? Porque é uma luta que queria estar nesse teu estágio, mas é isso. A gente vai enlouquecendo, né? E a internet, ela é uma fábrica de louco. Porque até quem faz sucesso tem a manutenção dele e a cobrança é desesperadora. A gente para manter o que a gente tem também, cada um no seu tempo, mas é muito desgastante. E é esse lugar, você vira um escravo do algoritmo, um escravo do conteúdo, e o que o Barros falou, até que ponto é prazeroso, a hora que você tem que produzir, achar essa chave, eu acho que não só no nosso, né, no mundo atual, como você consegue lidar com, todo mundo quer grana, todo mundo quer viver bem, né? Mas eu acho, assim, olhando no meu processo, que essa chave tá muito em conseguir discernir e entender o quanto disso é o mundo e o quanto disso é a minha necessidade de aprovação por esse mundo, sabe? É uma linha tênue, porque enquanto a gente tá querendo ser aceito por um mundo de loucos, não tem solução, sabe? Então, eu acho que assim, eu sou muito da energia de Capricórnio, de correr atrás, de fazer, eu adoro status, adoro dinheiro, gente, adoro ser bem-sucedida. Só que quando eu entendo que isso faz eu me ser aceita, isso me dá valor, aí é muito confuso, porque você aí começa a querer manter a qualquer custo. E aí, mesmo enquanto você tá usufruindo da coisa, você tá com medo de perder a coisa. Uhum. Sim. Entendeu? Então não tem um momento no qual você tá usufruindo que se você for retirado aquilo, você tá sempre pensando, é que nem quando alguém tá te fazendo carinho, que você entra na brisa do, meu Deus, uma hora você vai acabar, não para, não para, não para, sabe essa brisa? Sim. É a mesma coisa, a gente tá lá com o carro, com a casa, com a vida, e se a gente tiver muito apego a essa ideia, ao que isso diz sobre a gente, sobre a nossa identidade, a gente vai estar sofrendo numa bigorna em alguma instância, entende? Então, acho que, pra mim, pelo menos, tem sido o caminho de trabalhar esse desapego. Não que eu vá precisar me desapegar disso, mas pra poder usufruir enquanto eu tô com isso, sabe? Claro. É tipo você tá num relacionamento e tem muito medo de perder, você não consegue usufruir. Né? Total. Então, sei lá, foi profundo agora, mas acho Não, Não, mas imagina. nossa, isso diz tanto de todo mundo, né? é eu uma acho. reflexão De importante. você muito. Muito. Mentira, Amigão, você tá pessoal. zoando. Nossa, E ele tá zoando e eu tô ele aqui pegou. super pensando nisso. Eu tô Sim, brincando, é porque foi inclusive. profundo, Não, né? mas é real mesmo. A Mas- gente Não. tem essa. É a doença social. Eu acho que é a doença social do momento. Né? E sabe o que eu acho confuso? Porque a gente, tipo, quer o status, eu não sei o que, eu não sei o que lá, não sei o que lá, pra chegar no momento das férias e usufruir, ou tem coisas que a gente quer, né? Tipo, eu quero ter o status não sei o quê, porque eu quero conseguir ter uma rotina que trabalha menos, né? Tipo, eu quero ser o fulano de tal também. Sei lá, tem as coisas que a gente quer como sucesso na nossa vida. Só que a gente não pensa em pular. Tipo, por exemplo, vou falar de mim. O que eu quero? Uma rotina que eu consiga trabalhar horas humanamente, que eu não precise trabalhar 14 horas por dia, que era o que eu fazia antes. Eu quero poder fazer yoga, ter espaço para fazer o meu autoconhecimento e viver ligado à natureza. Eu quero ir muito para a natureza. Só que daí eu preciso manter um padrão de vida altíssimo em São Paulo para no momento livre para. E se eu tivesse um padrão menor e eu já morasse na praia, sei lá. Não é? Tipo, Não eu é? mantenho uma baita estrutura para pagar o que eu quero. Mas se eu não tivesse essa estrutura, talvez eu pudesse estar tendo aquilo, sabe? Tipo, eu tava conversando com minha professora de yoga numa live sobre isso ontem. Tipo, então às vezes a gente pensar de fato o que a gente quer. E o quanto a gente aprendeu que a gente tem que correr atrás das coisas e nem é o que a gente quer. É. Que status é esse que a gente tem que ter? Quanto dinheiro a gente tem que ter, sabe? Sei lá. E dentro disso ainda tem uma outra coisa que um amigo nosso falou, que o Kiko, né, que o pessoal lá da Ilha Grande, que o pessoal falava assim, porque eles, né, todo final de ano eles se encontravam na Ilha Grande, e daí falava assim, nossa, eu não vejo a hora de parar de trabalhar lá no Rio de Janeiro, na cidade, vim morar aqui, cara, tem uma pousadinha aqui, então não sei o que, não sei o que. Esses amigos sempre se encontravam todo ano. Aí um belo dia os amigos realmente largaram tudo e foram viver na Ilha Grande, tinha pousada.
Daí ele parava para encontrar os amigos, daí os amigos trouxeram a cidade grande pra Ilha Grande. Daí ele encontrava os caras, ele falava, e aí, pô, e aí o que, cara? Não, tô esperando os caras aí, não sei o que, não sei o que. Lógico. Pera um pouquinho que nós estamos tocando ali, pô, a cozinheira me deu o bolo. Quer dizer, você entendeu? Sim. Mas é o maior delírio Você da tem que pessoa conseguir. conhecer o lugar como turista e achar que a vida dela vai ser assim, Não, né? e a vida. Não, e o problema da pessoa tá aqui, Tá dentro, na tá real. dentro. E aí o Portela uma vez falou assim, cara, o cara tem que saber ser um monge no viaduto do chá. Uhum. Como você encontrar isso? Porque às vezes isso também tá na pessoa, né? A pessoa é a pessoa. Aí tira isso dela, ou realmente o cara é ganancioso lá fora, porque ele quer ter essa vida. Mas, bicho, se ele tem essa vida, ela vai ser gananciosa aqui dentro, entendeu? Ele Exato. não vai continuar, entendeu? Mas é por isso que essa piada que você fez, eu falo, tem a ver. Porque eu acho que eu tenho um monstro dentro de mim, nesse lugar, a ideia do trabalho e dessa rotina. Às vezes eu tô na minha casa e eu posso achar um tempo para mim. E eu vejo amigos que acham tempo. Que é possível, eu tenho um trabalho mais flexível, mas a gente é tomado. Uhum. Então, assim, o problema tá aqui. É um Mas eu acho que desligar que é... isso do que ela falou não é só da gente também. Cara, você citou a cidade, São Paulo, ela propicia você alimentar isso. É uma cidade que tem um custo de vida muito alto e culturalmente todo mundo tem que estar correndo atrás de alguma coisa, porque você tem que pagar conta, ainda você escolheu uma profissão que você fala que ela é flexível, mas ao mesmo tempo ela é flexível porque ela é Ela instável. é instável demais. Então isso vai criando a gente, quando você olha e fala, cara, eu estou há 32 dias sem uma folga, porque eu tô correndo atrás disso. E às vezes tem um dia que você só trabalhou de manhã, mas aquilo já te estressou e no resto do dia não é fácil, cara. Cara, Sim. mas são muitas camadas disso, né? São, Porque eu acho que, nossa. assim, tem as crenças associadas também. Tipo, se você for olhar, a gente tá sempre... É sempre um problema de autoidentidade nesse lugar. O que dispara... Eu acho, tá, gente? Assim, eu já mudei de opinião 1000 vezes na minha vida. O que eu acho hoje é sempre uma questão de uma crise de identidade. Tipo, vou tentar explicar isso. A gente tem crenças associadas de uma pessoa importante não tem tempo. A gente cresceu com essa crença. E você quer se sentir uma pessoa importante. Todo mundo quer. Então, sabe, tipo, como que eu vou ter... Eu, quando fui morar na frente do parque, eu entrei muito nesse conflito. Eu tinha a possibilidade de 11 horas da manhã ir tomar sol no parque e água de coco. Mas eu tive que entender que, caramba, eu tinha que desassociar a ideia de que pessoas importantes não têm tempo, sabe? Isso São tá falando, camadas é e camadas e maravilhoso. camadas. A minha ex-mulher foi casada há 13 anos e ela é migona. E ela era uma pessoa que trabalhava, ela é psicóloga, e ela tinha tempo livre. Assim, depois, hoje a vida dela é atolada, mas ela tinha tempo livre. E ela falou isso pra mim o tempo inteiro. Ela falou assim, e daí? Vai descansar, você pode descansar. Isso não está te tornando um pior trabalhador. Você trabalha à noite. Isso é muito real. Essa ideia de que a gente tem que estar o tempo inteiro. Pô, tá na corrida. Isso te dá algum valor como trabalhador e como, né? Isso para nossa profissão é um caos. Acho que é por isso. É um Eu já tive caos. tempos de poder tomar um banho de piscina. Isso não era inconcebível para Tipo, mim. você tá fazendo peça sexta, sábado, domingo, aí na segunda, pô, tá mó sol. Não, eu não vou na piscina, é segunda. Não, imagina. Segunda-feira. Vou enfiar Mas alguma isso coisa é na minha agenda. vida, cara. Exato, mas é a nossa vida, de todo mundo. Mas Que é eu ator. acho que é isso. A gente tá... Quero o endereço desse retiro. Eu passo contatos, pode deixar. Mas assim, eu hoje entendo que o nosso lugar como comunicador e como ter audiência, e aí é uma coisa muito minha, é fazer o se salvar dessa mentalidade para poder inspirar. A gente tá numa loucura, entendeu? Então, eu quero mais ser um exemplo disso, de liberdade mental, sabe? De, tipo, trazer uma cura nesse lugar. A gente tá doente, cara, como sociedade. Completamente em muitos níveis. Então, entender essas coisas dentro de mim e tomar atitudes, né? Eu posso crescer infinito. Se eu quiser, eu posso fazer 20 mil vídeos por semana e ter 4 milhões de audiência e ter muito mais dinheiro. Só que, mano, em determinado momento eu falei, não, cara, eu quero a minha vida. Eu tô com quase 40 anos, tipo assim, eu quero a minha vida. Não é amanhã que eu vou viver minha vida, é hoje. A E se sociedade pra do acúmulo, isso né? eu não puder fazer tanta renda quanto eu poderia, porque ainda tem um negócio, né? Você fica eu tô tendo uma chance e tô desperdiçando, sabe? Tipo, você entra numa Isso. brisa também, tipo, nossa, aqui eu podia estar fazendo muito mais, eu podia não sei o quê. Não, cara, não podia, porque eu não abro mão do meu bem-estar para mais. E se eu precisar viver numa cidade mais barata, eu vou viver numa cidade mais barata. Foda-se, sabe? Então, mas isso tudo que eu tô te falando são coisas que eu trabalho dia
após dia, não são coisas consolidadas. Sim. São escolhas mentais diárias que eu venho fazendo e entendendo esse lugar como comunicadora de tipo, cara, eu quero fazer esse trajeto dentro de mim. Porque se eu tô tendo a chance de pessoas olharem pra mim e de repente se inspirarem, eu quero ajudar elas a se libertar dessa viagem toda que a gente tá, sabe? E Madu, deixa suas redes aí pro pessoal. @ Madu Magalhães com 2 Ds em todas as redes. Olha. Madu Magalhães com 2 Ds, né? Isso. Legal. em Mas todas as principalmente YouTube e Instagram, e tô no TikTok também, mas YouTube e Instagram são as mais fortes. redes. Você é mais divulga. Mais e tudo mais. presente, Mais é. presente, legal. Obrigado pela sua presença. Muito legal. Nossa, meu. vamos um papo super profundo, né? Não, amei, mas é bom. Os mais legais aqui são os que saem do Da trilho, caixinha. né? Do Somente os óbvio. que a gente traz mais pro Lahan, ver se foi fundamental tudo que você falou. Olha, Quando isso aqui consegue trabalhar, ele fica muito bem assim. sim. Uma pessoa muito bem resolvida no nosso canal é o Barros, tá falando de mim. Obrigado, viu, Barros? Entendi. Madu, um puta prazer. Obrigado pela tua presença. Obrigada, gente.